Efésios capítulo 4, dos versos 1 a 16, enquanto você abre, acessa, ou o pessoal da mídia começa a projetar ali, eu quero lembrar você um pouco do que nós vimos nesses 3 primeiros capítulos, onde Paulo descreve o que somos em Cristo e o que Deus realiza em nós por meio de Cristo. Nós vimos e meditamos sobre a nova vida que Deus nos deu em Cristo, onde nós fomos escolhidos pelo Pai antes da fundação do mundo para sermos os seus filhos, onde nós fomos redimidos pelo Filho, Deus realizando isso por meio da obra de Cristo Jesus, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, pela obra do Espírito, o qual nós somos selados pelo Espírito Santo como propriedade exclusiva de Deus, quando nós ouvimos e cremos no Evangelho. E Paulo, no capítulo 2, ele descreve a nossa condição. Estávamos mortos, sem vida, sem responder a Deus, destinados à ira de Deus, em nossas transgressões e pecados, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Nós poderíamos resumir isso da seguinte forma: nós merecíamos morrer como penalidade pelo pecado. Nós merecíamos suportar a ira de Deus contra o pecado. Nós estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Nós éramos escravos do pecado e do reino de Satanás. Mas Paulo diz que Deus, com a sua misericórdia, pelo seu amor, Ele deu-nos vida com Cristo pela graça. Favor imerecido, sem exigência, sem nada em troca. E Deus nos deu vida por meio da obra de Cristo. Nós somos salvos, ou fomos salvos pela graça, por meio da fé. Presente, dom de Deus. Portanto, essas necessidades que eu mencionei, elas são satisfeitas com a morte de Cristo, que foi um sacrifício oferecido a Deus em favor de pecadores, substituindo-os na condenação da lei. E a obra de Cristo afastou a ira divina e possibilitou a reconciliação do pecador com Deus. Libertou o homem do seu pecado, de Satanás e da morte. E nós vimos a nova sociedade que Deus criou mediante Cristo, chamada igreja. Por meio de Cristo, aqueles que estavam longe são reaproximados. Há uma reconciliação entre judeus e gentios, todos os povos da terra. Em Cristo, ao invés de continuar com 2 grupos, judeus e gentios, ele começa de novo, reconciliando por meio do sangue de Cristo Jesus, judeus e gentios, como um povo de Deus, que agora tem acesso a Deus, Pai, por meio de Cristo, e judeus e gentios são membros da família de Deus. Até aqui, nos capítulos 1, 2 e 3, Paulo está fazendo uma apresentação teológica da obra de Cristo. Ele está mostrando para nós como Deus está agindo na história, como Deus está agindo na realidade da igreja. Paulo ele está doutrinando a igreja, explicando o Evangelho, descrevendo o que Deus fez, esse Deus que nos resgatou para si, que nos fez filhos, membros do corpo e da família de Deus, que é a sua igreja. Agora, a partir do capítulo 4, nós passamos aos capítulos práticos da carta. Como viver esse evangelho na vida diária? Como viver a vida cristã? Como aqueles que foram salvos graciosamente por Jesus devem andar? Como deve ser a forma de viver esses que foram alcançados por esse evangelho? E aqui nesses versos, que é a base para a nossa reflexão de hoje, Paulo vai abordar sobre a unidade da igreja. Unidade e diversidade na igreja. Efésios capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: Como prisioneiro no Senhor,
rogo-lhes que vivam da maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, e por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Palavra do Senhor para nós nessa noite. Pai, obrigado pela tua palavra. Que teu Espírito Santo continue falando conosco aquilo que o Senhor já falou conosco até aqui, nessa série, hoje, nesse culto, ó Pai, que o Senhor continue falando conosco. Nós queremos ouvir o Senhor, queremos continuar ouvindo a sua voz. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Paulo, mais uma vez, assim como ele fez lá no início do capítulo 3, ele lembra os seus leitores que ele está na prisão. Ele está na prisão em benefício deles. E como já falamos ao longo dessa série, Paulo está preso em Roma. Quando escreve essa carta, embora ele esteja preso por pregar e anunciar o evangelho, ele se intitula como prisioneiro no Senhor, um prisioneiro no Senhor, um prisioneiro de Cristo e por amor a Cristo. E da sua prisão, ele lembra os seus leitores que eles foram chamados por Deus e que devem viver de maneira digna, de maneira compatível, obedecendo ao Senhor. A palavra digno aqui refere-se a algo que é esperado de alguém, algo que está encaixado ou emoldurado por alguma coisa ou por alguém. O nosso chamado é para sermos seus filhos, nos esforçando para viver como filhos de Deus. A nossa vocação implica em uma vida santa, uma vida diferenciada, que proclama as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em outras palavras, o nosso andar precisa refletir o caráter de Deus. Nós fomos chamados para imitar os passos de Jesus, andando em sua presença. E a partir do verso 2, Paulo vai descrever algumas formas de andarmos de modo digno da vocação ou do chamado que recebemos. Não é uma lista aqui exaustiva, mas Paulo descreve os comportamentos e as atitudes que Deus requer do seu povo, qualidades essenciais que devem estar presentes na vida dos filhos de Deus,
ou seja, nos membros desse corpo chamado igreja. Sejam completamente humildes. Humildade aqui, os estudiosos colocam como algo como humildade de mente, ou seja, reconhecimento da dignidade e do valor dos outros. A mentalidade que havia em Cristo, o nosso maior exemplo de humildade, que se esvaziou em nosso favor, que assumiu uma natureza humana, que veio para servir e não ser servido, que afirmou que o maior no reino de Deus é aquele que serve. Humildade é assumir o lugar mais baixo, com a perspectiva de ser servo de todos. Alguém já disse que em Cristo a humildade tornou-se uma virtude. Nós precisamos, queridos, tomar cuidado e ter um olhar atento para essa expressão, pois nós podemos ter muitas coisas que são contrárias à humildade. Por exemplo, a arrogância, o orgulho, a vaidade, o narcisismo muito presente em nosso tempo, esse amor excessivo por si próprio, pela sua própria imagem, necessidade de atenção e vontade de controlar os outros. O que Paulo está nos dizendo aqui, num primeiro momento, queridos, é que se nós quisermos viver em unidade, a humildade é uma qualidade essencial. Um cristão humilde, ele é aquele que põe Cristo em primeiro lugar. Ele é aquele que põe Cristo em primeiro lugar, é aquele que coloca os outros em segundo lugar, minha esposa, meu esposo, meu filho, minha filha, meu irmão em Cristo, e o seu ego em último lugar. Esse é aquele que é humilde. E aí, Paulo continua dizendo assim: sejam completamente humildes e dóceis. Doçura, amabilidade, mansidão, é a qualidade da pessoa que se controla, que se domina. É como um animal adestrado, domado, dominado. Ele não perde a sua energia, ele não perde o seu vigor, mas ele tem o seu potencial controlado e usado para o bem. A humildade precisa vir acompanhada de mansidão, de doçura. Ser controlado pelo Espírito que produz esse aspecto do seu fruto em nós. É alguém espiritual, moralmente forte, mas sem ser arrogante, mandão, indelicado. É a virtude daqueles que não perdem o controle, daqueles que não perdem os seus impulsos. A língua e os seus desejos estão sob o controle. Não é sinônimo de fraqueza, é suavidade dos fortes, cuja força está controlada. Mateus 11:29, Jesus diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Sejam também pacientes, paciência ou longanimidade, um ânimo longo, é uma paciência que não é vencida por qualquer circunstância. É aguentar com paciência sem perder a paciência. Pessoas ou situações provocantes. A paciência é o espírito que tem poder de vingar-se, mas nunca o faz. É o amor que vem de Cristo em nossos corações, que flui em nós, e por isso tudo suporta e nos faz reagir sem amargura. Os cristãos são pacientes uns com os outros por causa do fruto do Espírito na vida do seu povo. E quarto e último, dentro desse verso que Paulo coloca para nós, é o amor que suporta. A expressão aqui significa dar o suporte que alguém precisa para prosseguir. Não é somente tolerar, é servir de suporte, escorar o irmão, mesmo que haja insultos, amargura e rebeldia. É dar-se ao outro sem esperar nada em troca, sem barganha. Mesmo sendo ofendido, eu amo a outra pessoa, eu sou colo para ela, eu deixo ela encostar-se em mim, eu sou suporte para ela. Agora, que desafios, né, irmãos? Acho que eu nem preciso fazer uma aplicação aqui, mas apenas te convidar
a junto comigo fazer um autoexame. Uma vez que todas essas qualidades mencionadas, que eu acabei de mencionar, são vistas no próprio Senhor Jesus, e nós, como a sua igreja, precisamos seguir o exemplo dele. Então que as nossas atitudes sejam como as de Cristo. E que sejam as perspectivas, sejam daquilo que, de alguém, o desejo de alguém que reflete a Deus. E precisamos então parar e fazer um autoexame aqui, e nesse primeiro verso, e falar, quais dessas qualidades têm faltado em mim? Doçura. De vez em quando a gente está meio azedo, né? Amabilidade, paciência, né? Longanimidade, a paciência estendida ao máximo. Sabe aquele elástico que você estende, e aí quando ele estoura machucando? A gente precisa controlar tudo isso, queridos, a começar em mim. Porque às vezes a gente sofre o desafio de viver isso dentro de nós. E a gente precisa produzir ou permitir que o Espírito produza isso em nós. E Paulo continua, depois de falar que cada um deveria caminhar e viver, continua a sua súplica, o seu pedido dizendo, faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo descreve que eles deveriam fazer todo o esforço, ser zeloso, fazer com intensa motivação para conservar a unidade do Espírito. E o esforço aqui, queridos, é direcionado à unidade do corpo. Que todos foram chamados para andar no mesmo caminho, para seguir na mesma direção, por isso devem permanecer juntos de coração e na caminhada. Nós não temos o dever e o poder de estabelecer a unidade, que ela já nos foi dada pelo Senhor. Nós já vimos isso nessa carta. Nele, judeus e gentios são uns. Ele estabeleceu a unidade do seu povo. Nós somos membros um dos outros, formamos um único corpo, onde Cristo é o cabeça do corpo. A nossa tarefa não é estabelecer, criar a unidade, mas sim manter, preservar a unidade. Cuja base aqui, Paulo vai dizer que é a trindade, o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito. Portanto, a responsabilidade pela unidade da igreja é daqueles que creem. Nós não criamos a unidade, mas nós trabalhamos para que ela possa existir. Agora, obviamente, isso não ocorre automaticamente. Exige esforço, zelo, tem desapontamentos. Às vezes precisa haver perdão, somos chamados a refletir esse amor perdoador de Cristo. Mas alguém que coopera para a desunião da igreja, que age para ferir e dividir a igreja com atitudes, palavras e atos ímpios, que revelam essas antigas divisões, judeus e gentios, está agindo como inimigo do corpo de Cristo. Não está demonstrando o seu amor a Cristo. Agora a pergunta que você talvez esteja fazendo, o que eu e você temos em comum? O que nós temos em comuns uns com os outros? Basta você olhar para mim, talvez você tenha cabelo, eu sou careca, já não temos a parte capilar em comum. Né? Basta olharmos uns para os outros e vamos ver que somos muito diferentes. Somos de diferentes contextos, nascemos e crescemos em locais diferentes, temos graus de escolaridade diferentes, nós temos profissões diferentes, nós temos faixas etárias diferentes, nós temos temperamentos diferentes. E com todas essas diferenças, nós estamos agora nesse tempo, congregando na mesma igreja, aqui em Calcaia do Alto. Esse bando de gente diferente, congregando na mesma igreja. E de fato, se nós olharmos nessa perspectiva, nós teremos muitas diferenças entre nós. Mas há algumas realidades que Paulo começa a descrever. Realidades essas que são eternas, que nós compartilhamos e que nós devemos valorizar na busca pela unidade. E Paulo agora vai dizer quais são essas realidades. Há um só corpo.
formado por judeus e gentios, como eu falei antes. A pessoa começa a fazer parte desse corpo quando é convertida e batizada pelo Espírito nesse corpo. Este único corpo é a igreja, o corpo de Cristo. Estar em Cristo significa estar no seu corpo. Somos membros uns dos outros. Todos os que estão nele foram regenerados e transformados, já não são mais como eram, agora caminham debaixo da orientação do cabeça, que é Cristo. Nós somos o mesmo corpo, queridos. Na igreja de Calcaia do Alto não existe o corpo coral, não existe o corpo louvor, não existe o corpo EBD, não existe o corpo recepção, não existe o corpo ministério infantil, não existe o corpo cozinha, existe um único corpo, que é aqueles que foram chamados por Cristo, fazem parte do seu corpo e numa expressão local se reúnem, mas fazem parte de uma mesma igreja, que é o corpo de Cristo. Nós servimos e expressamos a nossa adoração a Deus de forma diferente pelos dons que Ele nos deu, como veremos aqui. Mas nós somos uma única igreja. Não existe a igreja dos homens. Não existe a igreja das mulheres. Não existe a igreja dos idosos. Não existe a igreja dos jovens. Não existe a igreja das crianças. Existe a igreja do Senhor, que na sua expressão local está congregada aqui em Calcaia do Alto. E que nos seus mais diversos encontros é a expressão da igreja do Senhor. E nós deveríamos ter essa verdade muito bem arraigada em nosso coração, queridos. Nós somos uma única igreja, que nos expressamos em contextos diferentes, que está em momentos, talvez, nós aqui, as crianças lá embaixo, durante a semana, alguns ministérios se encontrando, mas é a igreja, um único corpo, há um só corpo. Mas não só isso, há um só Espírito. O mesmo Espírito que habita na vida de cada crente, não há um Espírito Santo para cada igreja local. Essa igreja não é a igreja do Espírito X e a igreja da outra é a igreja do Espírito Y. Não! O Espírito Santo de Deus habita todo o corpo. É Ele quem sustenta a igreja em todo o mundo. Toda obra existente na igreja é a ação do Espírito Santo. Se você realmente acredita no Evangelho, é porque o Espírito abriu o seu entendimento para enxergar a sua verdade. Ele é o fogo vivificador do corpo de Cristo, é Ele quem nos dá esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de família que nós temos para com os nossos irmãos. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança. Esperança essa que é a esperança na volta de Cristo, que vai vir buscar a sua igreja. E esperança também que, embora possam existir diferentes métodos, organizações e doutrinas secundárias, a única esperança que move o verdadeiro cristão é um mundo redimido por Cristo. A esperança de que as pessoas sejam alcançadas por esse Evangelho. Há um só Senhor. E esse Senhor não é nenhum de nós. Esse Senhor não é nenhum líder da igreja. Esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Todos os que creem foram escolhidos nele, foram redimidos por ele, e o seguem e vivem debaixo do seu senhorio. Há também uma só fé. A nossa confiança pessoal em Cristo como Senhor e Salvador, na sua obra redentiva. Nós ouvimos as mesmas verdades, acreditamos nas mesmas verdades e dependemos das mesmas verdades para a nossa salvação. Segundo o autor de Hebreus, Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Não existem dois tipos de fé, nem sentimentos diferentes em relação a ela. A fé será idêntica para todos os que possuírem. Mas a fé não é só uma relação naquilo que se crê, mas o conteúdo do que se crê. Há só um conjunto de doutrinas centrais que todo cristão deve crer. Só existe uma forma de crer no Evangelho e uma doutrina central da fé que não pode haver divergências. Divergências só deveriam existir em aspectos não essenciais ou aspectos secundários, aquilo que a Bíblia não é clara. E aí nós divergimos nisso. Mas naquilo que ela é clara, não deveria haver divergência.
há um só batismo. E o batismo aqui, ele pode ser tanto o batismo do Espírito ou o batismo nas águas. O batismo no Espírito, como nós já vimos em mensagens anteriores, é aquele que ocorre no momento em que a pessoa ouve a palavra e crê no Evangelho. E o batismo nas águas, que através da imersão simboliza a morte para o mundo, a crucificação do velho homem, né? E ao emergir ali, a pessoa simbolicamente ressuscita para uma nova vida em Cristo. Mas há também um só Deus e Pai, que é o Pai de toda a igreja, que é sobre todos, que age por meio de todos e está em todos. É o Deus que governa de forma soberana a igreja, na qual age por meio de todos e em todos. Tudo que a igreja faz tem a finalidade de exaltá-lo, ou seja, dar glórias ao nosso Deus. Então, diante de tudo o que Deus fez por nós, para que fôssemos um com Ele, como nós poderíamos então ficar separados uns com os outros? Então Paulo nos exorta, queridos, a fazer todo o possível para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Jesus comprou a sua igreja com seu precioso sangue. Portanto, que eu e você jamais sejamos acusados de provocar desunião da igreja. Porque a unidade da igreja tem como base a unidade do próprio Deus. Nós somos um porque Deus nos define assim. Embora separado em diversas localidades, por denominações ou por questões secundárias da fé cristã, nós somos um povo, o povo de Deus, a família de Deus, e que não deve haver competições entre si. Nós devemos refletir isso e mostrar ao mundo que essa unidade é algo possível, verdadeiro, glorioso. Foi essa a oração de Jesus. Como você e eu temos contribuído de forma proativa para manter, para preservar a unidade da igreja, da sua igreja local, Igreja Batista Calcaia do Alto. Agora, olha que interessante, queridos. Unidade não significa uniformidade. Não significa que todos somos iguais. A unidade não elimina a diversidade. A verdade é que pela graça generosa de Cristo, cada um de nós tem o seu dom. Todos possuem um dom espiritual. Cada pessoa no momento da sua conversão recebeu algum dom concedido pelo Espírito Santo. E Deus, de forma soberana, Ele determina o que será dado e a quem será dado. Os dons, eles são dados para unir. Os dons, eles são dados para edificar a igreja, para que os crentes sirvam a Deus e aos irmãos, de tal forma que Cristo seja glorificado e os crentes edificados. Paulo passa aqui a partir do verso 7, falar sobre os dons, mas antes disso ele faz uma citação de um salmo, ele cita o Salmo 68, uma celebração, uma canção que celebra a vitória de Deus ao resgatar Israel do Egito, depois devolver seu povo redimido ao mundo. E Paulo cita esse salmo para descrever de onde Jesus Cristo nos tirou, pecadores que estiveram sob o domínio da carne, do mundo e do diabo, que foram transferidos do império das trevas e agora são cativos de Cristo. Esse Cristo que é a fonte dos dons. Esses dons que geram diversidade na unidade e que garante a unidade da igreja. E olha o que o texto diz no verso 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Embora todos os dons que Deus deu para a sua igreja, conforme nós vemos em outros textos como Romanos, Coríntios, Pedro, todos eles servem para a glória de Deus, para a edificação da igreja. Alguns, como Paulo menciona aqui em Efésios, podem significar, ou melhor, representar uma espécie de dons que unificam ou promovem a unidade da igreja.
E por isso, entre o seu povo, Deus escolheu alguns para apóstolos. E aí você está falando, pastor, você abriu essa série dizendo que apóstolo bom, citando o Augusto Nicodemo, se eu não me engano, que apóstolo bom é apóstolo morto. E você está dizendo que Deus chamou alguns para apóstolos? Sim, nós já falamos sobre isso. A palavra apóstolo, no seu sentido original, refere-se a alguém enviado em uma missão especial. Dos muitos discípulos de Jesus, 12 foram escolhidos para serem apóstolos. A igreja não nomeia apóstolos. Nenhum homem pode considerar a si mesmo apóstolo. Apóstolos, segundo a Bíblia, são chamados diretamente por Cristo para a sua obra. Uma vez que a revelação de Deus está completa nas Escrituras, nós não temos mais apóstolos. Os apóstolos, queridos, eles tinham que ter 3 qualificações. Conhecer pessoalmente a Cristo. Alguém aqui conheceu pessoalmente a Cristo? Então você já não está mais qualificado a ser apóstolo. Eu também não, tá? Então estamos... Ser testemunha da ressurreição. Você estava lá no sepulcro? Você viu? A gente crê pela fé. E ter o ministério autenticado com milagres especiais. E nesse sentido, nós não temos mais apóstolos. No sentido geral do termo, todos nós somos apóstolos, enviados por uma missão. Então, eu e você somos apóstolos no sentido geral do termo. Não é hierárquico. A Igreja Batista Calcaia do Alto plantou diversas igrejas batistas, diversas filiais. O Bruno, pastor dessa igreja que plantou várias igrejas, se torna o apóstolo da igreja. Não, isso não é bíblico. Isso é hierárquico, isso é do nosso tempo, é da nossa cultura. Ok? Não é isso. O Bruno é o pastor. Se com a graça de Deus, Deus quiser que a gente plante diversas igrejas, eu vou ser o pastor dessa igreja local que plantou inúmeras outras igrejas, mas pastor da igreja local. E não apóstolo. Apóstolo no sentido de que eu fui enviado para uma missão. Qual missão? Plantar igrejas. Ok? Estamos juntos aqui? Paulo, embora ele não estivesse entre os 12, ele ouviu o seu chamado do próprio Cristo ressurreto no caminho de Damasco. Então os apóstolos foram aqueles que receberam autoridade para lançar o fundamento da igreja, lá no Novo Testamento. Descrever a revelação bíblica. E Paulo está dizendo, alguns aqui do nosso tempo foram chamados para apóstolo, outros foram chamados para profetas. Os profetas eram aqueles que receberam a mensagem diretamente do Espírito Santo, proclamavam a mensagem de Deus. Nós também cremos que nesse sentido nós não temos profetas da revelação direta de Deus. Os profetas, eles têm como base a palavra de Deus, né? Em um sentido amplo, todos nós podemos falar e proclamar a palavra de Deus, para aquele que o nosso coração pode se achegar, para a gente pregar o Evangelho. Nós podemos ser o canal pelo qual Deus fala ao coração das pessoas. Nós recebemos a revelação de Deus, que é a sua palavra. E por meio da sua palavra nós profetizamos, nós transmitimos a sua palavra. Ok? Então cuidado com aqueles que chegam para você e dizem, eis que te digo. O Espírito Santo pode agir, mas tem que ter fundamento a palavra. Nunca vai contrariar a palavra se vier do Senhor. Se vier do Senhor, não contraria a palavra. Se vier do Senhor, é reafirmado pela palavra. O Espírito Santo pode agir de forma sobrenatural, não tenho dúvida, queridos. Mas a base é a palavra. Nunca vai contrariar a palavra. Eis que te digo, continua flertando com essa mulher, porque Deus vai te dar ela como varoa lá na frente. Pecado. Fruto de um coração pecaminoso. Abandona o flerte com essa mulher e siga em relacionamento com a sua esposa. Eis que te digo. Isso é palavra do Senhor, porque é isso que a Bíblia ensina. Percebem a diferença? É um exemplo para a gente entender o que é isso que te digo. O eis que te digo nunca vai ferir princípios que Deus estabeleceu. O profeta, ele fala com base na palavra. A autoridade dele vem da palavra.
E não do que ele pensa, do que ele acha, do que ele sonha, do que ele sente, mas é a palavra. Então, nesse sentido de uma revelação direta do Espírito Santo, nós temos hoje no sentido através da palavra. Outros para evangelistas. Aqui está um pouquinho mais perto de nós. Os evangelistas eram missionários itinerantes, designados pelos apóstolos. E todo cristão, queridos, recebeu a missão de anunciar o evangelho. Não vem me dizer que você não tem o dom de evangelizar. Você e eu precisamos ter. Mas o evangelista, ele é um cara que evangeliza de uma forma espetacular. Porque esse é o dom dele. Não é só a tarefa que Deus deu a cada um de nós. Ele tem isso como dom. Tem gente que tem isso, querido. Tem esse dom que recebeu de Deus, de evangelizar. Eu não sou um evangelista, nesses termos. Deus não me deu esse dom. Isso não significa que eu não tenha responsabilidade de anunciar, de pregar o evangelho, mas eu não tenho essa facilidade. Eu não tenho essa facilidade, né, de proclamar com essa interação que alguns têm. Há pessoas a quem Jesus deu o dom especial de ser evangelista. E se você conhece alguém que tem esse dom, você sabe o que eu estou te falando, o que é ter esse dom. É o cara que na fila do banco, ninguém fica mais no banco, exemplo antigo, né? É o cara que, com o motorista do Uber, ele consegue numa corrida de 15 minutos falar do plano de salvação todinho. E o cara se render a Jesus, pela graça de Deus. Esse tem um dom de evangelista. Pode não se render, mas o evangelho foi apresentado. Que facilidade, queridos. Tem outros que não, que vai entrar no Uber e vai pegar um livrinho. Não leio no carro, não. Mas outros que vai entrar no Uber e vai dormir. Mas tem uns que na fila de qualquer coisa que ele vai fazer, ele consegue com aquele sorriso apresentar o evangelho. E Paulo falou, para alguns Deus deu isso. Mas para outros, Deus chamou para pastores e mestres. A maioria dos estudiosos dizem que pastores e mestres aqui constituem um só ofício, uma dupla função. Todo pastor precisa ser mestre. Em que sentido? Ele deve ensinar, mas nem todo mestre é pastor. O pastor é um apacentador e por isso ele tem a responsabilidade de alimentar, de guiar as ovelhas do Senhor. Ele conforta, ele guia, ele pastoreia, ele ensina. O pastor, por meio da palavra, alimenta, consola, cuida, protege, vigia as ovelhas do Senhor. E para que Deus deu todos esses dons? Quais são os objetivos de tudo isso? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Na medida em que o pastor realiza a sua função, na medida em que o evangelista realiza a sua função, na medida em que cada parte realiza a sua função. É isso que Deus deixou para nós, queridos. Eu gosto da pregação expositiva, porque ela não nos induz ao erro, e ela não pensa, e ela não nos leva a achar que o pastor às vezes está dando indiretas no púlpito. Porque hoje a gente teve uma assembleia de manhã, e eu fui muito contundente em alguns assuntos sobre ser pastor, mas o meu sermão já estava pronto. Então eu não estou usando nada do que eu falei de manhã, porque eu estou com base no meu sermão pronto, e estou falando sobre a nossa percepção do que é ser pastor. Porque qual é a finalidade de ter um pastor na igreja, queridos? Nós lemos aqui.
A gente precisa fazer essa pergunta. Deus deu pessoas com dons para a igreja, para fazer ela crescer, para treinar o corpo de Cristo. Treinar, capacitar, dar aula na IBD, formar professores, ajudar na liderança, acompanhar você, cuidar de você, capacitar. Capacitar é fazer tudo? Ok? Então capacitar significa o quê? Que talvez Deus te deu o dom que Ele não me deu. E nós vamos junto. Entender o que Deus te deu. E naquilo que eu não posso te capacitar, nós vamos buscar outros meios para que a igreja seja capacitada para cumprir o ministério que Deus deu para cada um. Nós vivemos um momento muito gostoso sexta-feira, queridos. A igreja de Calcaia do Alto estava no kart. Porque os homens estando lá, quem estava lá? Nós não tínhamos outra igreja lá. A igreja estava lá. 14 homens lá, que um não correu. Chovendo. Tinha chovido um pouquinho, pista molhada. E no primeira preleção que o cara falou para nós, maneira para evitar acidente, porque todo mundo vai rodar. Aquilo já me gelou. Falei, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Colocamos o capacete, a máscara, capacete. Quem usa óculos sofre nisso. Luvinha, lá no kart. Todo mundo saiu. Eu e o Misa, os dois últimos kart. Saí, aí o Misa morreu logo 2 passos para frente, e o meu logo em seguida morreu também. Aí vai lá o cara de novo, puxa lá, liga, kart funcionando. Acelera! Só que o que acontece? Quando você acelera na curva, quem faz curva com o carro aqui acelerando o tempo todo? Você não tem que tirar o pé? Mas o meu kart, se eu tirava o pé, morria. E aí o pessoal até adotou ali a curva do pastor, porque virou referência, que toda hora eu estava parado ali, ou porque meu kart morreu, ou porque eu rodei mesmo. Mas o que eu quero trazer como lição com isso, queridos? Nós vivemos um tempo de comunhão, um tempo gostoso, tiramos um sarro um do outro. Sheila, o Wellington foi o último, segundo o papel. Brincadeira, o último fui eu, o papel enganou, tá? Mas no papel ele era o último e o Anderson premiou com base no papel, então eu não fui o último. Mas uma coisa que eu aprendi, o Anderson fez uma reflexão no final, mas eu quero usar aqui como um exemplo. Uma coisa que nós vimos ali no kart, queridos, é que cada um tem uma função, não de quem estava correndo. Quando você corre e o seu kart roda, como o meu rodou na curva do pastor, você ergue a mão, alguém vai te socorrer. O Demétrios, competindo, deve ter ficado muito bravo comigo, porque eu rodei numa outra curva e ele parou de frente para mim, assim, ficou eu e ele, olhando um para o outro. O kart não tem ré. Os dois ergueu a mão, o que fez? Outro rapaz foi lá e socorreu a gente. Cada um faz a sua função. O que estava lá na ponta, eu acho que tinha 2 pelo menos que eu vi de face diferente, mas acho que era 3. O que estava lá na ponta não era o que livrou eu e o Demétrios aqui. Na curva do pastor é uma, a curva aqui é outra. Mas cada um faz a sua função. O cara da preleção, ele não foi lá tirar ninguém da pista, ele fazia a sua função. Na igreja é assim, queridos. Cada um tem a sua função. Deus nos capacitou para isso. E se você não faz o que Deus te deu para fazer, o corpo sofre, porque cada um tem a sua função. E aí a gente precisa, e aí eu volto ao exemplo que eu dei, em dizer que a mensagem já estava pronta e não estou dando indireta e nem fazendo relação com o que eu disse pela manhã, quando eu preparei isso, mas que a gente precisa entender o que é ser pastor, o que é ter pastor na igreja, queridos. A gente cresceu com conhecimento e das nossas experiências, que às vezes o pastor é o cara que tem que resolver tudo, que vai te criar tudo na igreja, que vai todo mundo estar ocupado o tempo todo. Não é isso. Ser pastor é cuidar, apacentar, ensinar, para que as pessoas realizem a obra para a glória de Cristo. Se você não concorda, não briga com o Bruno, briga com Paulo, briga com Deus que chamou Paulo e deu essa revelação para ele. Lê comigo, para que Deus
Com o fim, verso 12, para que Deus deu profetas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres? Com o fim de preparar os santos. Quem são os santos nessa carta, queridos? A igreja. Com qual finalidade? Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Isso deveria tirar a gente da nossa inércia. Isso deveria tirar a gente do nosso sono, que às vezes a gente acha que a gente está bem porque vem no culto e o pastor está fazendo, está resolvendo, se não está resolvendo, alguém vai resolver no lugar dele. Não, nós temos papel na igreja, você recebeu uma função no corpo. E se você não está fazendo, alguém está fazendo por você. E está fazendo às vezes o que não deveria estar fazendo. E aí a minha pergunta para você, para mim e para você, é qual é a sua parte no corpo? O dedinho faz diferença, queridos. A unha faz diferença. Eu não roo unha, mas eu como as unhas, de vez em quando. E de vez em quando você dá uma mordida além daquela e sai uma pelinha. O negocinho que dói, não dói? Vocês fazem isso também, né? Mas dói. É só uma unha que demora uns 2 dias para melhorar a dor. Porque tem uma função, tem uma parte no corpo. Eu não tenho cabelo. E eu corto meu cabelo, às vezes fazendo barba eu já corto tudo. De vez em quando eu corto um pouquinho mais. É uma pelinha, mas dói. É o sangue que escorre, porque cada coisa tem o seu papel. E na igreja não é diferente, queridos. A função principal dos pastores e mestres não é fazer toda a obra, treinar os crentes para fazer a obra, para que eles possam crescer, amadurecer e servir ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo, queridos. Se você não concorda, repito, briga com Deus, briga com Paulo, mas não briga comigo. A finalidade do exercício dos dons é a edificação da igreja, para que haja na igreja crescimento espiritual, estabilidade espiritual. O desejo de Deus é nos levar à maturidade no conhecimento. A igreja é a comunidade de membros que ajudam uns aos outros para que haja unidade e crescimento espiritual. O crescimento espiritual e a maturidade cristã, ele é evidenciado quando a igreja começa a crescer à semelhança de Cristo. A gente começa a ver virtudes de Cristo em nós. Para quando começa a haver estabilidade, não é mais gente ingênua, influenciada por impostores, falsas doutrinas. Quem não se alimenta da palavra, queridos, vai continuar sendo um bebê espiritual a vida inteira. Por isso a gente precisa se alimentar da palavra, e a função do pastor é alimentar a igreja com a palavra. Você evoluiu na sua vida, você não toma mais mamadeira, espero que não, a não ser que os bebezinhos estão lá no berçário. Mas na igreja, às vezes a gente está 30 anos na igreja, tomamos mamadeira de crente. Não pode. A gente precisa se alimentar espiritualmente de forma sólida. E Paulo está dizendo, Deus dá líderes para a igreja, para que a igreja se alimente da palavra. Pastor, tu precisa preparar sermão para alimentar a igreja, para a igreja crescer, ser apaixonada pela palavra. Quando o pastor, lá no Novo Testamento, ou os apóstolos, ainda não cargo de pastor, eles estavam se distraindo com muitas coisas, nomearam novos líderes, porque a função principal do pastor é pregar a palavra e orar pela igreja. Só que se eu e você não faz a nossa função, alguém faz a mais. E aqui, não veja isso como um desabafo de falar, o pastor está sobrecarregado, está querendo renunciar a todas as atividades dele para pregar a palavra e orar pela igreja. Não é isso. É convidar você a fazer parte de tudo isso. Para que a gente faça junto, queridos. A gente conseguiu, com a graça de Deus, os irmãos estão vendo
a nossa EBD funcionando de uma forma diferente. Por quê? Eu tenho que dar um passo para trás para que a gente capacite pessoas para cumprir o papel que Deus deu para cada um. E qual é o seu papel no corpo? Paulo continua a falar a verdade com amor. Quando cada parte realiza a sua função, o corpo é saudável, todas as suas partes funcionam de modo apropriado, trabalham em unidade. Assim, a igreja é saudável quando todos os seus membros se submetem à liderança de Cristo, andam no Espírito, contribuem para a congregação com seus dons e talentos e vivem em harmonia entre si, servindo uns aos outros. Se você não tem um órgão do corpo que ele é duplo, você sabe o que é o outro fazer dupla função. Quando falta uma parte do nosso corpo que ele tem 2 órgãos, o outro se sobrecarrega. E assim é no corpo de Cristo, queridos. Assim é na igreja de Jesus. Estava vindo para a igreja agora, a Lívia estava com a botinha bonitinha dela ali. E ela falou, pai, quantas botas eu tenho? Eu falei, você tem uma, filha. Ela falou, mas eu tenho 2 pés. Imagina se ela tivesse um pé só, não ia sobrar uma bota? Ela está certa, ela tem um par de botas, ela ainda não entendeu, mas ela tem uma bota para cada pé, ela tem 2 botas. É assim a nossa vida, queridos. Se Deus te deu função, se Deus te capacitou, faça o que Deus te deu. Tem um livro, Comunidade Cativante, em que os autores descrevem uma frase muito interessante, abre aspas. A comunidade cristã torna a fé plausível, acreditável, possível. Quando eu sou tentado a crer nas mentiras desse mundo, a comunidade me ajuda a lembrar que a verdade de Deus é perfeita. A igreja local é o mecanismo de Deus para proteger um evangelho não adulterado. E Deus te chamou para fazer parte dessa comunidade. Eu quero caminhar para a conclusão dessa mensagem, convidando você a pensar comigo, cuidado em perder de vista o projeto maior por projetos pessoais. Entenda e viva aquilo para o qual Deus te chamou, para uma nova vida na igreja local e por onde Deus te enviar, exercendo o seu dom, glorificando a Deus, edificando a igreja. Mas para que Deus seja glorificado, a glória é para Ele, para que Cristo cresça e eu e você diminuamos para a glória de Deus. Porque esse também é o segredo do exercício dos dons, queridos. Quem deve aparecer é Ele e não nós. O desejo de Cristo é que a sua igreja seja uma comunidade madura, vivendo em unidade. Apesar de não sermos todos iguais e não exercermos as mesmas funções no corpo de Cristo, nossas diferentes habilidades e oportunidades foram dadas pelo próprio Cristo, por isso nós não deveríamos nos vangloriar e nem sentir ciúmes ou inveja de quem quer que seja. Todos nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar a desenvolver o corpo de Cristo. Uma igreja só cresce e só amadurece de forma saudável, na medida em que os seus membros, individual e coletivamente, crescem, cada um fazendo a sua função. A minha pergunta para encerrar essa reflexão nessa noite é: como está a sua vida e o seu crescimento espiritual? Sabe aquele momento que você chega e você fala assim, não, já fiz isso, agora eu estou aqui, ó. E não estou falando de idades, tá, pessoal? Não estou falando de tempo de igreja, estou fazendo uma reflexão para nós. Como está a nossa vida e o nosso crescimento espiritual? Qual é o seu papel? Qual é o seu dom? E onde você pode servir na igreja? Qual é a função que Deus te deu? Fala assim, o pastor quer todo mundo trabalhando. Sim. Se todo mundo trabalhar, todo mundo vai trabalhar pouco. E aí a gente vai conseguir adorar, contemplar, ter comunhão e servir.
qual é o seu papel, querido? Se o seu dom não é tocar guitarra com Misael aqui, não vem tocar guitarra com Misael. Não importa se você gosta ou não gosta do Misael. Vai servir onde é o seu dom, querido. Porque Deus nos deu diversos dons. Às vezes a gente cria uma capa e a gente quer ir nos lugares que são mais cômodos para a gente. E aí a gente percebe que algumas áreas da igreja é onde estão os nossos melhores amigos. Não é isso, igreja, queridos. É onde Deus deu dom. E onde Deus deu dom, às vezes você vai ser desafiado a conviver com quem nem você tem muita identificação. Você é São Paulino e o cara é palmeirense e você vai servir junto com ele, não importa. A Vivi e o Thiago até casaram, né, Vivi? Eu casei com uma corintiana, então não importa. Você vai servir, porque Deus te deu e te chamou para servir. Paulo está olhando para aquela igreja, queridos, e está falando assim, para que vocês vivam em unidade, precisa haver algumas características do Senhor em vocês. Às vezes vocês vão estar meio azedinho, às vezes vai acontecer alguma coisa que não gosta, mas a regra é, precisa ter paciência, precisa ter mansidão, precisa ter Deus conduzindo tudo. Há algumas coisas na igreja, queridos, que Paulo está dizendo para eles, é central, há um só corpo, uma só fé, um só batismo, não tem outras coisas em relação a isso, é central, isso não precisa e não deve dividir vocês. Mas para que também vocês mostrem a diferença e sirvam com a diferença, Deus mesmo deu para cada um de vocês algo diferente. Para quê? Para que quando vocês vivam nesse mundo, para que vocês, quando tenham um grande encontro de vocês, vocês cresçam. Para que quando chega um discurso que não é bíblico, você combata. Para que quando falsos ensinos estão nos rodeando, a gente não permita entrar na igreja. E para que você não fique toda hora mudando de um lugar para o outro. Mas para que você seja bem alicerçado. E por isso Deus faz isso. Para que haja. E o corpo cresce, e o corpo amadurece quando cada parte realiza a sua função. Então, queridos, meu irmão e minha irmã, eu repito a pergunta que eu fiz antes da gente cantar. Se o pessoal do louvor quiser vir para cá, pode vir. Qual é o seu papel no corpo de Cristo? Pastor, eu já fiz muita coisa na igreja. Se eu parar aqui, nós vamos ficar horas falando o que eu já fiz na igreja. A minha pergunta não é o que você já fez na igreja. A minha pergunta é qual é o seu papel no corpo de Cristo. Pastor, eu já estou meio velho, mas eu ainda não consigo parar de fazer isso. A minha pergunta não é qual é a sua idade, mas é qual é o seu papel no corpo de Cristo. Porque talvez o tempo daquilo que você fez vai te dar experiência para fazer hoje. E talvez a sua idade vai mostrar que você precisa reduzir o ritmo de algumas coisas. Mas o convite é o mesmo. Aquilo que Deus te deu para servir a igreja dele. Se o seu dom, querido, isso não é um dom, mas eu estou usando aqui como exemplo, mas se aquilo que Deus te deu é um sorriso bonito, sorri. Não importa se você está ocupando um cargo na igreja ou se você está sentado no banco. Se aquilo que Deus te deu é uma capacidade de evangelizar, você não precisa evangelizar na igreja, porque aqui tem crente, aqui a gente precisa discipular. Onde Deus te enviar, fale do amor de Jesus. Puxa uma conversa mesmo. Porque Deus te deu isso. E você vai desenrolar um assunto. E você já... Tem gente que parece 3 minutos de conversa e já saiu o melhor amigo. E fala de Jesus. Fala do seu melhor amigo. Apresenta o evangelho para ele. Tem outros que Deus vai fazer crescer profissionalmente. Deus vai dar bens materiais. Vai empregar pessoas.
E talvez o que você vai fazer dentro da igreja, queridos, é aquilo que para nós talvez seria um serviço simples, que é estar na porta da igreja, estar lá embaixo na frente da igreja, mas com um sorriso no rosto, dizendo para Neuzinho e para o Donone: estou aqui para servir a igreja de Jesus. Olhar para alguém que chega na igreja e perguntar: você se sente à vontade sentando mais na frente ou mais atrás? Aqui uma observação para nós que veio na minha mente agora: irmãos da igreja, sentem na frente. Para quem chegar por último, sentar mais para trás. A gente poder se organizar, conduzir e ter isso, e as pessoas se sentir bem aqui, porque falam: uau! Eu fui ali e eu vi um sorriso. Eu vi alguém falando que o banheiro dos homens está aqui, ó, mas hoje está fechado porque o cachorro está ali, mas eu vou te acompanhar até lá embaixo. Seu filho tem quantos anos? A gente tem ministério infantil para as crianças até 11 anos, eu vou levar você ali. Queridos, isso é fazer a sua função. É ter amor pelo que Deus nos deu para fazer. É estar pregando e desabilitar o alarme no controle do celular. E não foi. Foi. Não fui eu que habilitei não, mas desabilitei. Mas é fazer com amor, queridos. É fazer com amor. Dentro do tempo que Deus me deu. Dentro daquilo que eu posso fazer. Mas fazer um pouco. Mas fazer porque é para a glória de Deus. É fazer porque Deus me deu. Eu posso fazer a cada 3 meses. Faça a cada 3 meses, mas sorrindo. E dizendo: eu estou aqui a cada 3 meses servindo. Eu posso 2 vezes por mês estar na igreja. Uma senta no banco e a outra vai servir no ministério. Para que você seja edificado pelo corpo de Cristo. A gente não quer a igreja onde as pessoas possam estar 2 vezes no mês na igreja e as 2 vezes que estão servindo. Não é isso. Não entendemos o que é ser igreja. Senta uma vez aqui, vem louvar e agradecer junto com a igreja. E na outra você vai servir. Uma igreja que serve. Uma igreja que se alimenta da palavra. Porque a gente não quer performance. A gente não quer mão de obra. A gente quer um povo que adora a Deus de coração sincero. Porque cada um tem a sua função para que Deus seja glorificado e que a igreja seja edificada, queridos. Se você puder, eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos cantar. E eu quero que você nesse momento faça dessa canção um momento de conversar com Deus e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor me deu algumas coisas. Ou dizer: Senhor, eu não sei o que o Senhor me deu, mas eu quero servir ao Senhor nesse tempo que o Senhor tem me dado, que é hoje. Senhor, eu quero crescer naquilo que o Senhor tem me dado. Eu quero ser mais apaixonado pelo Senhor, pela sua igreja, por aqueles que o Senhor está trazendo aqui, para que haja conversão, para que haja transformação, para que o corpo seja edificado, para que ele cresça e a gente diminua para a glória dele. Deus te abençoe. Perfumamos ela toda, nós preparamos.